Michele e a aula de hoje é para falar do sono do bebê dos 8 aos 12 meses. Pode ser um período bem difícil porque a gente encara aí duas regressões de sono importantes. E junto com a regressão de sono dos 8 meses, que com certeza por conta de todos os aprendizados cognitivos e motores que a criança passa nessa fase, a gente também tem perto dos 12 meses o aprendizado do andar, que é um grande salto de desenvolvimento da criança. Tanto dos 8 aos 18 meses, nas duas crises, nos dois picos de desenvolvimento, a criança pode lutar muito para entrar no sono, passar a acordar de hora em hora e, para piorar um pouquinho a situação, a gente ainda tem aí angústia de separação, dentição, junto com tudo isso acontecendo, Então, são muitas mudanças na vida do bebê, ele passa de 4 apoios para 2, começa a querer só ficar apoiado nas coisas andando e muitas vezes negam a soneca do dia, lutam muito para dormir, é bastante difícil fazer essa criança conseguir relaxar. Às vezes o problema nem é a madrugada, mas sim a luta para entrar no sono. Bom, pra gente começar, vocês sabem que o pilar do sono saudável, a gente tem um tripé aqui do sono saudável, que é a rotina, e com essa idade a criança faz 2 cochilinhos por dia, um de manhã e um de tarde, e os rituais de sono e a forma como a criança adormece. Então vamos falar primeiro dessa rotina aí de 8 a 12 meses. Geralmente a criança consegue ficar acordada aí de manhã cerca de 3 horas. Então essa criança, uma criança que acorda às 7, vai fazer uma soneca perto de 10 da manhã. Essa soneca dura aí em torno de 1 hora até 1h30 e depois a criança faz um segundo cochilo perto de 2 da tarde. Aí ela só vai dormir de noite. Gente, se o seu filho acabou de transitar de 3 para 2 cochilos, quando for lá para umas 5 horas, 5h30, ele vai apresentar sinal de sono. Mas nessa idade é importante distrair, fazer alguma coisa com essa criança, mas não deixar que ela durma. Ou você vai ter um bebê aí que vai dormir perto de 10 da noite, Então, esses horários que eu tô passando para vocês é para criança que acorda perto de 7. Se o seu filho acorda 8, você adia 1 hora. Se o seu filho acorda 6, você adianta 1 hora aí nessa rotininha. Então, geralmente a rotina fica assim. Acorda e mama ou toma o seu cafezinho da manhã, no meio aí tem a frutinha, a soneca, depois a criança vai almoçar, outra frutinha, outra soneca, a criança pode mamar ali de umas 4 horas da tarde para aquelas que ainda tomam um leitinho durante o dia, jantar perto de umas 18 horas, ter o último leite do dia umas 7, 7h30 da noite, e aí entrar no ritual de sono noturno para dormir entre 8 e 8h30. Então a gente garante aí com essa rotina de 10 a 11 horas de sono noturno, que é o que a criança precisa com essa idade, e de 2 a 3 horas no sono do dia. O sono do dia, gente, se a criança precisa de um pouco mais de ajuda para entrar no sono, ou se a criança não dorme no berço durante o dia, dorme num carrinho, tomando muito cuidado com a postura, dormir no carrinho, a criança pode. Ela só não pode dormir tortinha, Ela tem que dormir no carrinho deitado. Mas se ela dorme num colchãozinho no chão ou se ela dorme num carrinho, não tem problema. Mas insistam no berço, no sono noturno, que é o lugar mais seguro para essa criança fazer o sono da noite, que o sono do dia é mais supervisionado que o sono noturno. Então, não tem problema que seu filho durma fora do bercinho de dia, mas de noite é importante manter o berço. O ritual de sono relaxante, gente, com banho, com massagem, com a historinha, ele é muito importante nessa fase, porque isso vai mostrar aí para a criança que está na hora de dormir e vai te ajudar a deixar ela um pouco mais relaxada. Eliminem as telas depois de 6 da tarde e baixem muito o nível de energia dessa criança após esse horário. Cuidar do ambiente de sono nessa fase de tanta curiosidade é primordial para um bom soninho. E se seu filho está na fase da angústia de separação,
Ele vai demandar mais atenção, vai ficar um pouquinho mais carente, um pouquinho mais irritado? Sim, pode ser, né, que ele fique, que demande bastante da mãe. Mas tentem não criar hábitos nessa fase que seu filho não tem. Então, se o seu bebê até agora não precisava mamar mais do que uma vez de madrugada e ele começa a acordar mais vezes, não atenda com leite, com mamada, a não ser que seja uma necessidade nutricional, que seu filho tenha fome. Se você percebe que é um hábito, não ofereça, tente atender com carinho, com conforto, peça ajuda, mas não marque outro despertar com mamada, porque depois que a angústia de separação passar, a criança vai ter ali dentro da rotina alimentar dela essa mais uma mamada de madrugada, o que significa mais um despertar para a mãe, né? Então, tentem atender de outra forma, porque a hora que a crise da angústia de separação passar, o seu filho volta a dormir com mais tranquilidade do que se ele tiver uma alimentação ali na madrugada. Fazer rituais de soneca também é bastante interessante nessa idade, para a criança entender que está na hora de dormir, né? E sempre pensando, gente, que o maior tempo da criança acordada deve ser do último cochilo até o sono noturno. E é uma fase muito legal para começar a colocar o seu filho sonolento no berço e não dormindo. Depois de um ano e pouquinho, gente, a criança fica grande pro colo, a criança não se ajeita no colo, e se a gente coloca no berço, se ela não sabe dormir no berço, se o berço não é uma referência de sono para ela também não se ajeita no berço. Então a gente não sabe muito bem como ficar com aquela criança, porque ela não quer que a gente sente, ela está pesada, ela está grande pro colo e também não aceita o berço. Então, quanto antes começar esse processo de colocar sonolento no berço, isso vai ajudar muito de agora em diante aí no sono da criança. Bom, até um ano a criança pode precisar de uma mamada de madrugada, então muitas pessoas dão a mamada ali perto de 11, meia-noite, e algumas pessoas dão entre 2, 3 da manhã para pegar bem o meio da madrugada e eliminar a chance da criança ter fome durante a madrugada. Fica bem ali no meio dos dois períodos, né? Trocar fralda só se for necessário, gente, se a fralda vazou, se a criança fez cocô, senão não precisa fazer troca de fralda. Quanto menos vocês mexerem com a criança nessa idade, melhor. Tomem cuidado, a partir de 4, 5 da manhã o sono fica muito leve, então reparem se tem algum som externo que está atrapalhando o sono dessa criança, pode usar ruído branco, tomem cuidado com luminosidade muito grande que possa entrar no quarto nessa hora. Lembrando que não é a luminosidade que faz a criança acordar, ela está num sono leve, ela tem um pequeno despertar, ela vê a luminosidade, pronto, ela já quer brincar, já quer distrair, quer fazer outras coisas, né? É muito importante incluir atividades para essas crianças, durante o dia, entre os cochilos, né? Atividades mais calmas depois de 6 da tarde, mas antes desse horário vocês podem colocar atividades como brincar de pintar, de colorir, brincadeiras na água ajudam muito no sono, e a exposição à luz natural durante o dia também ajuda bastante no sono das crianças. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários como é que está o sono do seu filho. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que uma mãe que precisa dessas informações. Lembrando sempre, gente, para a criança dormir bem, ela precisa ser estimulada da forma correta, ela não pode estar extremamente descansada, porque a criança tem uma pilha que não acaba mais, e ela também não pode estar exausta. Ela tem que estar com as janelas de sono corretas, ou seja, o tempo dela acordada precisa ser pequenininho, menor de manhã, então 3 horas, por exemplo, de manhã nessa idade, e depois ir aumentando um pouquinho o tempo dessa criança acordada conforme o passar das horas do dia, e o último período, entre o fim do segundo cochilo e o sono da noite, ser o maior tempo dela acordada. Então tem que tomar cuidado aí com essa rotina. Rotina alimentar também tem que estar adequada, e você precisa fazer um ritual de sono repetido, consistente, relaxante, e começar a colocar seu filho sonolento no berço, não mais dormindo. Deixe então aqui nos comentários, gente, o que vocês estão passando aí nessa fase dos 8 aos 12 meses. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do nosso manual Tripé do Sono Saudável, onde a gente fala tudo sobre rotina, rituais, e os 5 passos para colocar o seu filho para dormir, ensinar o seu filho a dormir no berço, tanto de dia quanto de noite, sem deixar chorar
e sem precisar passar por um processo de desmame, né? Do mesmo jeito que a criança aprendeu a dormir mamando, a dormir no colo, a dormir sendo ninada, ela também tem toda a condição de aprender a dormir no bercinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até o próximo vídeo.